Bom dia mais uma vez. Então, há um bom tempo, acho que já tem uns meses que eu não dou aula, não trago a aula aqui para os irmãos. Fico feliz, gosto muito de falar, então isso me alegra. Bom, na sequência, falando aí sobre os ensinamentos e as doutrinas deste século, deste mundo, hoje nós falaremos sobre determinismo. Então, o que é o determinismo? Como nós devemos enxergar o determinismo, e algo interessante e desafiador na aula de hoje é que o determinismo também entra dentro daquilo que nós acreditamos. Não como o mundo acredita, mas como a Bíblia. Começa a dificuldade da gente conseguir separar até onde nós podemos acreditar no determinismo e aonde o mundo já começa a deturpar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas vamos para a definição do que é o determinismo. Determinismo é um conceito filosófico que define que todos os fatos que acontecem no presente são determinados por causas anteriores. Ou seja, tudo aquilo que acontece ao homem ou no mundo é determinado por acontecimentos passados e que podem ser de caráter natural ou sobrenatural. Então, a definição básica do determinismo é aquilo: causa e efeito. Alguma coisa que aconteceu no passado é que trouxe o efeito daquilo que nós vivemos hoje. Não tão distante daquilo que nós acreditamos em relação a Deus. Mas aí complica um pouco. Eu vou falar sobre alguns filósofos e um ponto interessante. Por determinismo envolver muito aquilo que a religião acredita, e muitas religiões acreditam sobre causa e efeito, nós não temos um início desse pensamento. Nós não temos um marco dizendo: esse filósofo trouxe o entendimento do determinismo e a partir dele o desdobramento de como funciona. Nós podemos perceber que sempre houve nos registros históricos um entendimento sobre determinismo. Alguns filósofos eles se dedicaram a entender um pouco mais sobre o determinismo. E nós começamos lá com Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo. E ele diz que ele foi um dos primeiros a discutir o conceito de causalidade e determinismo. Aristóteles argumentava que todos os eventos tinham uma causa e que, portanto, eram determinadas. Então, Aristóteles dizia: todo efeito, tudo aquilo que acontece é porque alguma coisa gerou aquilo dali. Nada é por acaso. Demócrito, filósofo grego que viveu no século V a.C., é conhecido por sua teoria atomista da matéria. Demócrito defendia o determinismo, afirmando que todos os eventos eram determinados pelo movimento dos átomos. Dentro do determinismo há várias classificações, e tem um determinismo também físico, determinismo físico, que envolve muito a física. Newton, ele falava muito do determinismo, quando ele dizia que o homem ele só consegue colocar os pés na terra porque a gravidade faz isso. Mas não é o homem que pisa na terra por si só, porque se o homem for à lua, ele vai flutuar. Então, a causa da gente colocar os pés no chão é a gravidade. O que nos determina colocar os pés no chão é a gravidade, que se for em outro local, não é nós que colocamos por si só. Então, há um determinismo, aí, raízes de determinismo físico. Leucipo, ele diz, filósofo grego que viveu no século V a.C., é conhecido por sua teoria atomista também. Ele defendia o determinismo e argumentava que todas as ações humanas eram causadas por eventos anteriores. Baruch Spinoza, filósofo do século XVII, já depois de Cristo, que defendia o determinismo e afirmava que todas as coisas são determinadas por leis naturais. Então é aquilo, a natureza vai regendo as coisas e tudo o que acontece. É a natureza que está guiando os acontecimentos. Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVII, argumentava que todas as ações humanas são determinadas pelo desejo de evitar a dor e buscar o prazer. Então, tudo aquilo que nós fazemos tem por objetivo alcançar o prazer e evitar a dor. Também não está tão errado assim, quando a gente pensa no pensamento do mundo.
em onde as pessoas agem de acordo com a sua natureza pecaminosa para trazer o prazer e evitar a dor. Só que nós vamos um pouco mais fundo do que isso para entender. Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, que discutiu o determinismo no seu livro Crítica da Razão Pura. Kant argumentava que o determinismo não era uma verdade absoluta, mas uma condição necessária para a nossa compreensão do mundo. Então Kant, ele dizia que o determinismo não é uma verdade absoluta, mas esse entendimento do determinismo nos traria um certo conforto para entender o mundo em que vivemos. E Albert Einstein, físico alemão do século XX, que defendia o determinismo e afirmava que o universo era regido por leis naturais fixas e determinadas. E aí nós temos algumas vertentes do determinismo, muitas, e eu trouxe somente algumas em que a gente vai conseguir discutir aqui e que vai nos trazer uma base de entendimento sobre o determinismo e também entender qual que é a nossa crença como cristãos em relação ao determinismo. Nós temos, então, dentro do pensamento determinista, o pré-determinismo, também chamado de determinismo mecanista. Neste modelo, supõe-se que causas e efeitos estão totalmente interligados. A determinação encontra-se no passado e gera uma cadeia causal capaz de explicar completamente os acontecimentos do universo desde o princípio. Então, o pré-determinismo é assim. É como eu acredito que todos os irmãos já ouviram, um pensamento em que diz assim: Deus criou todas as coisas, deu a corda, e agora tudo acontece conforme foi criado. O pré-determinismo diz isso. Se alguma coisa na criação tivesse sido diferente da forma em que Deus fez, hoje não existiria nada como nós vemos hoje. Seria totalmente diferente. Então é como se fosse, o pré-determinismo diz, da forma em que foi feito, todas as coisas que aconteceram depois foi pré-determinada na forma em que tudo foi formado. Então nada mudou, nada pode ser diferente daquilo que já foi feito lá no início. Parece certo. Pós-determinismo. As causalidades são determinadas por algum motivo externo e futuro. Então aqui está dizendo, olha, o pós-determinismo. As coisas acontecem porque alguém determina que aconteça daquele jeito. Não somos nós, não é este mundo, mas alguma coisa fora de nós determina que as coisas aconteçam dessa forma. Codeterminismo. Os efeitos podem interagir com os outros efeitos, assim o efeito de uma causa anterior pode ser a causa de um novo efeito e com isso gerar diversos níveis de realidades distintos. Aqui é um pensamento para poder apoiar a teoria da evolução, a criação de a formação do mundo e do universo através da grande explosão, a teoria do caos, em que diz assim, olha, há o determinismo, mas o determinismo é tão cheio de eventos que eu não consigo saber exatamente o porquê que as coisas acontecem da forma que acontece hoje. Então é aquela questão de que eu não acredito que o mundo foi criado, eu acredito numa grande explosão, eu acredito que diversas substâncias químicas foram interagindo, tudo explodiu e as coisas começaram a se formar dessa forma. Eu não sei exatamente explicar como as coisas aconteceram, mas eu sei que isso foi efeito do codeterminismo, em que várias coisas vão se chocando uma com a outra, vão interagindo uma com a outra, e hoje nós estamos aqui, mas também não sei explicar muito bem. É mais ou menos isso que o codeterminismo ele pensa. E um pouco mais próximo de nós, de pensamentos mais próximos, e que nós vivemos no dia a dia, e muitas vezes não paramos para entender de onde veio esses pensamentos. Nós temos o determinismo genético, em que diz assim, não se trata de uma forma de determinismo precisa, mas é uma teoria que afirma que os genes e as condições genéticas de uma pessoa determinam a sua vida. Bom, eu acredito que todos nós já vimos doenças genéticas, aonde passa de pai para filho, de mãe para filho, porque meu pai teve, então talvez eu tenha, porque a minha família tem muito disso, então eu sou propenso a ter. Então, o determinismo genético é mais ou menos desta forma, em que nós pensamos, é porque meus pais tiveram também
é muito provável que eu tenha. Isso acontece muito com doenças oncológicas, esse tipo de pensamento genético. Não está errado, mas também não é exatamente da forma em que eles pensam. É claro que a genética envolve muito aquilo que nós podemos ter, desde que seja puramente genética. Não em relação ao pecado em si. Não é porque eu sou filho de um assassino que eu vou ser um assassino, ou eu vou ser propenso a ser um assassino. Então, porque isso não é genético, mas nós já vimos certos preconceitos sobre isso, certos pensamentos que envolvem isso. Determinismo geográfico, teoria encontrada de maneira sutil na obra do geógrafo e antropólogo alemão Friedrich Ratzer, afirma que o meio ambiente determina o comportamento das pessoas que ali vivem. No entanto, Ratzel salienta que, por meio da utilização dos recursos naturais e da criação da cultura, é possível galgar os efeitos deterministas do meio. Aqui, houve um momento da história da humanidade em que eles pararam para entender o porquê algumas coisas funcionavam em certos lugares e outros não. Isso aconteceu quando o mundo ocidental começou a ser descoberto. Porque eles pararam para pensar, por que algumas coisas funcionam aqui, na Europa, no Oriente, mas no Ocidente não funcionam. Então, eles discutiram sobre o determinismo geográfico. O clima, a localização favorece o crescimento, favorece a inteligência, favorece o pensador. E isso aconteceu muito pelo que eles pararam para pensar. Porque na Europa tem muito mais filósofos, nessa época, ele pensou dessa forma, e já na América já não tem filósofos, como tem na Europa. Então, eles pensaram que o clima favorece com que na América não tivesse condições de pensar como na Europa tinha. Vamos pensar aqui no Brasil. Quando a gente para pensar nas regiões aqui do nosso país, é um país continental, é um país grande, onde as regiões são separadas e muito características determinam cada região. Quantos de nós já ouvimos termos pejorativos ou termos sobre pessoas que moram no Norte, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, como separando eles, como caracterizando e definindo eles pela região que mora? Isso é um determinismo geográfico. É como se eu colocasse que aquela região onde aquela pessoa nasceu, cresceu e se desenvolveu não favoreceu ela como favorece em outros locais. Determinismo geográfico. Determinismo social. Seria algo parecido com geográfico, mas no meio social. Onde o capitalismo da sociedade urbanizadas e industriais. Na vertente, acredita que o meio social em que o indivíduo nasce determina sua vida e suas ações. Indivíduos que nascem em meios violentos, por exemplo, seriam violentos. Indivíduos que nascem em uma comunidade, em uma favela, eles são traficantes, são violentos, eles não são boas pessoas. Indivíduos que nascem em locais precários e pobres, eles não têm condições de ter uma vida boa, porque aquele local em que ele tem vai transformar ele daquela forma, vai deixá-lo daquele jeito. Isso é um determinismo geográfico, onde a gente determina a forma das pessoas viverem conforme o local em que elas estão. Nós entendemos que há muita influência, muito mais influências em locais violentos para que as pessoas sejam violentas, mas não é o local que determina quem a pessoa é. Perguntas? Surgiu alguma dúvida, algum questionamento de vocês em relação a esses pontos do determinismo? Mas eu tenho perguntas. Isso, mas eu tenho. Porque ao mesmo tempo que eu estava montando essa aula, veio várias perguntas em minha mente, e eu quero trazê-las aqui até para que
nós não venhamos sair e ainda assim ter uma confusão em nossa mente sobre qual que é o determinismo que nós devemos crer com aquilo que o mundo ensina, porque em muitos momentos a gente acaba confundindo e caindo em contradição quando a gente pensa em determinismo. Bom, o pré-determinismo defende que todo o efeito está contido na causa, ou seja, as ações iniciais do universo promoveram toda uma cadeia causal sobre tudo o que acontecerá. Essa afirmação está correta? Então pensa, a criação de todas as coisas, tudo o que aconteceu lá, é justificável com o que acontece hoje em dia? Lembra que quando a gente falou sobre o pré-determinismo, eu falei que parece certo. Quando a gente para pensar sobre a história da criação, Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º descansou. Deus criou o homem, criou a mulher, Deus colocou uma árvore no meio do jardim, deu uma ordem para o homem e o homem devia obedecer. E a partir daí tudo foi acontecendo. Não, a partir daí houve uma quebra em tudo aquilo que Deus havia criado. Então nós não podemos dizer que a origem de tudo justifica tudo o que acontece hoje, porque Deus criou tudo perfeito e o homem estragou tudo. Então não foi a origem, por isso que eu disse, parece ser certo, mas quando a gente para pensar, há uma quebra ali no início, que foi a queda do homem. Vira um microfone aqui. Bom dia. Bom dia. A respeito da sua pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui agora também. Sim. Muito bem. Há alguma passagem bíblica onde diz que tudo o que acontece no curso da história não é da vontade de Deus ou não foi preordenado ou predeterminado por Ele? Não. Em nenhum momento da Bíblia diz que Deus não está no controle de todas Sim. as coisas. Deus, além de estar no controle, Ele também causa todas as coisas ou só algumas? Desculpa, não entendi. Deus, estando no controle, sendo soberano, tá? Ele é a causa de todas as coisas ou somente de algumas? Vamos falar sobre isso. Só segura aí um pouco. Porque, pelo que você trouxe até agora, você está falando do determinismo pagão. Uhum. Mas ao determinismo bíblico, da qual aquilo que nós acreditamos. Sim. Correto? Eu vou começar a falar do determinismo bíblico depois desse slide. Tá bom? E aí, eu acredito que vai surgir dúvidas e aí nós vamos conversando sobre isso. Então, o pré-determinismo, ele traz um entendimento que, a fundo, nós devemos entender sobre o plano de Deus depois da queda, o que já não podemos apoiar o pré-determinismo. Para o codeterminismo, os efeitos são resultados de múltiplas causas e de outros efeitos. Os efeitos de causas anteriores relacionam-se entre si por meio de conexões infinitas. Assim, apesar de haver determinismo, é impossível haver previsão exata do futuro. Então, podemos afirmar que as consequências estão relacionadas às nossas escolhas, ações e acontecimentos. Como cristãos, qual é o nosso olhar sobre isso? Quando a gente lembra que eu falei sobre o codeterminismo, ele apoia o evolucionismo, a teoria do caos, sobre o Big Bang. E aí nos vem sobre aquilo que acontece é junção de vários fatores, conexão de várias coisas que vão acontecendo. Eu não consigo precisar exatamente o que causou, mas eu consigo, então, interferir no resultado futuro. Como cristão, como nós podemos enxergar o codeterminismo? Alguém? Paganismo envolve aí o determinismo, o codeterminismo, no sentido de que eu consigo mudar as coisas. Eu consigo interferir naquilo em que
no mundo em que vivemos. É aquilo. Suas escolhas, suas ações é o que vão trazer as consequências das suas escolhas. A irmã aqui à frente. No determinismo geográfico, igual nós vivemos 3 anos e meio num lugar muito pequeno no interior de Minas, e nada anda lá. Mas a idolatria é terrível, né? Então, a gente não sabe se a causa do desenvolvimento não acontecer seria essa idolatria toda que eles têm lá, porque é um lugar tão pequeno e tem tantas igrejinhas, né? Então, assim, choveu horrores em outubro, dia de São Gonçalo, lá. Outubro janeiro, choveu horrores. Aí, no dia da festa do santo, não choveu, no fim de semana. Aí as pessoas nós tivemos um pequeno comércio lá, mas São Gonçalo é danadinho, né? Não choveu nesse dia. Então, assim, acho que, às vezes, a idolatria, tudo determina, né? Como as coisas desenvolvem ou não nessas regiões, né? Aquela questão em que há locais em que há uma influência muito maior do inimigo, do maligno, do que em outros. Há países, há regiões neste mundo onde a influência do inimigo é muito maior. Cidades inteiras idólatras, países inteiros como Índia, que tem deuses para todos os lugares, como nós vimos recentemente, eu acredito que foi o reverendo Ageu que trouxe, ou não me lembro exatamente, mas em uma dessas aulas em que falou sobre a Grécia, cheios de deuses, havia tantos deuses, não, eu acho que foi num sermão da semana passada, em que havia não sei quantos mil deuses adorados na Grécia, e eles tinham tanto medo em que eles criaram até um local para Deus desconhecido. Então há locais em que a influência do inimigo é muito grande. E quais as consequências que as vertentes do determinismo genético, geográfico e social traz para os nossos dias? Quando a gente para pensar que a genética determina o que vai acontecer comigo, a geografia, o local onde eu moro, determina como eu serei, e ao local, ou a influência do meio social da onde eu estou, vai me trazer consequências futuras. O que isso traz para os nossos dias? O que o pensamento, o determinismo genético, geográfico, social traz de impacto para os nossos dias? Oi? Influencia o estilo de vida? É isso que eu quero tirar do nosso pensamento. Não é a genética, não é o local onde eu vivo que vai me moldar. Traz uma influência, mas não é isso que me torna aquilo que eu posso ser lá na frente. O determinismo pelo qual você está trazendo hoje está definindo que as nossas vidas elas são guiadas por poderes obscuros e impessoais, correto? Sim. Trazendo uma consequência gravíssima de nós não atribuirmos que todas essas coisas ocorrem pela predeterminação de Deus. Nos afasta de Deus e não glorificaremos Deus pensando dessa maneira. Sim, sim. O presbítero Carlos Eduardo quer falar, depois a Sara Alice. Nesse determinismo, vai falar que o homem é fruto do meio que ele está, né? Onde ele está, ele vai ser exatamente aquilo onde ele está inserido. Tanto o meio geográfico, meio social, ele é fruto do ambiente onde ele está. Sim. Sim. Eu creio que influencia porque no mundo que a gente está vivendo hoje, as pessoas tendem a tirar conclusões simplistas e precipitadas de coisas que, de fato, existem, mas exige uma certa moderação.
porque tanto a genética, quanto a geografia, quanto o social, de fato, geram potencialidades. Não é um determinismo, é um potencial. A pessoa que ela vem do Nordeste, por exemplo, ela tem certas potencialidades diferentes da pessoa que vem do Sul, da pessoa que vem de outro país, e ela tem o poder de corresponder ou não a essas potencialidades com a responsabilidade, assumindo a responsabilidade sobre isso. Então, eu acredito que o correto é a gente não negar que tudo que nos envolve aqui no mundo da matéria vai gerar influência sobre nós, mas a gente também não pode ser simplista a ponto de achar que é fatal. Mas uma coisa que eu também gostaria de apontar é que, além desses determinismos, eu identifico que existe também uma propensão a não sei se poderia chamar assim, mas um determinismo sentimental hoje, que as pessoas, por exemplo, as pessoas atualmente, muitas se identificam a própria personalidade, às vezes pelo desejo sexual, por exemplo. Elas tendem a passar a sexualidade para a identificação do eu, né? Eu sinto, então eu sou. E às vezes acham que tem essa coisa meio fatalista também. Não posso mudar. Eu sinto, então eu sou, para sempre, permanentemente, e não há reversão para isso. Que é o determinismo biológico, que envolve um pouco disso que você falou, irmã. Que é aquilo, biologicamente falando, o que eu vou ser daqui para frente. O que a biologia traz sobre mim. Envolve um pouco com o genético, mas aí genético é só mesmo o DNA, mas o biológico ele envolve todo o seu corpo, como você se sente, como você se enxerga, é o determinismo biológico, que envolve um pouco disso. E é interessante esses pontos, porque quando a gente pensa no determinismo geográfico, genético e social, nós começamos a ter, então, os preconceitos. Se eu digo que o local onde a pessoa vive, da onde ela veio, é o que determina quem ela é, então eu terei preconceitos. Eu começarei a separar as pessoas pelo que ela é. Eu serei xenófobo, eu serei racista. Por quê? Aonde eu estou é melhor do que da onde você veio. Então eu sou melhor do que você. Ou o que falam da onde você é porque o que caracteriza a sua região é o que você vai ser. Então, e isso é muito presente hoje em dia no nosso meio. Nós temos um histórico escravocrata, em que o negro veio da África para a região das Américas e se tornou escravo, então ele era considerado uma pessoa inferior, porque ele era de outro continente. Nós somos melhores, então nós estamos sobre você. Nós então definimos uma pessoa pela sua cor. Você é inferior. Isso é determinismo geográfico. Eu não olho para a pessoa, eu olho para de onde ela veio. Nós não confiamos em pessoas que moram em comunidades, porque em comunidades há muita violência. Mas quem diz que aquela pessoa é violenta? Quem diz que aquela pessoa é um traficante? É o que a nossa irmã diz, favorece. O ambiente favorece, mas o ambiente não determina. Há uma diferença. Há uma diferença. E hoje em dia nós vemos muito das consequências do determinismo geográfico, social, genético, na nossa sociedade. Eu
Eu particularmente acho um absurdo o governo entregar cotas para as pessoas, como se o negro não tivesse capacidade de passar numa universidade por conta própria. Não, precisa ter uma cota. Isso é um determinismo geográfico onde eu digo que o negro, o homossexual, tudo isso determina que ele é inferior. Não, não é determinismo. Isso não determina nada. Há uma certa influência de regiões, há uma certa influência da onde eu moro, o que eu posso ser, mas isso não significa que eu necessariamente serei. Isso envolve a condição do homem de pecador, não a condição do homem social. Então, é um cuidado que nós precisamos ter, porque hoje em dia o determinismo genético, geográfico, social, ele traz muito disso. Quando a gente pensa no determinismo genético, há uma atriz muito famosa, Angelina Jolie, em que toda a família dela, muitas das mulheres e homens morreram de câncer. Então ela retirou os seios, as mamas, tirou o útero, os ovários, porque ela tinha uma propensão maior de ter câncer. Geneticamente falando, sim, não que ela teria que ter. Quando a gente pensa em genética, em doenças que vêm pela genética, nós entendemos que não necessariamente eu terei, mas eu sou pecador. Meu corpo é falho por causa do pecado. Pode ser que eu tenha e eu posso ter mais propensão, mas isso não significa que eu terei. Então, também não significa. Talvez não significa. Ela pode ter, ela diminuiu, mas ela ainda pode ter. Então, que a gente precisa pensar nisso. Geneticamente falando, tem pessoas que têm propensão a certas doenças, mas eu preciso entender que Deus é que está no controle de todas as coisas. Eu posso tirar tudo aquilo onde eu consigo viver sem do meu corpo, para que eu não tenha câncer nesses lugares, mas mesmo assim eu dependo da soberania de Deus. Então, pontos aí sobre esse tipo de determinismo. Meu irmão, quando eu penso em Ló, eu lembro daquela conversa de Abraão com Deus, antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, em que Abraão começa com 50. Se tiver 50, Deus fala, não destruirei. Se tiver 10, não destruirei. E Deus destruiu. O que Deus teve foi misericórdia do pedido de Abraão e tirou o Ló com sua família. Interessante é que o único ali que realmente entendeu qual era a mensagem de Deus foi Ló. A esposa de Ló não entendeu, as filhas de Ló fez uma barbaridade depois para tentar manter uma linhagem que ela queria. Então eu vejo que se a família de Ló fosse realmente separada por Deus, Deus teria cumprido com aquele pedido que Abraão fez. Deus não cumpriu, porque eu entendo que somente Ló foi tirado dali, foi cuidado por Deus. Nem as filhas, nem a esposa de Ló fez. O que acontece? A gente pode ver que tanto a esposa quanto as filhas de Ló foram influenciadas por aquela sociedade, e elas foram contaminadas. Quando a gente pensa também em Ló, quando aquilo que ele fez com os anjos, oferecendo as suas filhas para serem abusadas por aqueles homens ali, Ló, ele duvidou da capacidade de Deus e expôs a sua filha, quem ele deveria guardar, expôs as suas filhas ali, aquela tamanha barbaridade. Então, eu vejo que tanto Ló quanto sua esposa, suas filhas, estavam contaminadas pela sociedade. O que Deus fez foi ser misericordioso com o pedido de Abraão e tirou o seu sobrinho daquela cidade. Então, Sodoma e Gomorra eram cidades totalmente pervertidas, e que Deus quis mostrar o seu poder sobre ela. O fato dele atender o pedido de Abraão não significa que Ló e sua família eram pessoas separadas.
Deus ele foi misericordioso com o pedido de Abraão. Mas quando a gente olha todo o contexto ali, a gente percebe que a forma deles pensarem, da família de Ló pensar, não tem ligação com a forma em que o povo de Deus precisa pensar. Então, podemos dizer, sim, que Ló, a família de Ló foi influenciada pela cidade e pelo homem caído que Ló era e sua família era, eles foram contaminados, sim. E o determinismo bíblico? Agora eu vou pedir para dois irmãos, um que abra em Salmo 22, 18, e quando encontrar pode ler, e o outro irmão que abra em João 19, 23 e 24. Salmo 22, 18, Davi falando em que repartirão as vestes e jogarão sorte sobre sua túnica. João 19, 23, 24. Muito bem. Se nós não conhecêssemos a Bíblia, poderíamos dizer que é um versículo na sequência de outro. No entanto, o que separa é mais de um milênio. Davi escreveu isso por volta de 1050 a.C., e essa passagem que refere-se sobre as vestes de Cristo foi no ano 33. Deus fala através de Davi sobre jogar sorte sobre a túnica e dividir as vestes de Jesus entre os soldados. Aconteceu isso 1000 anos depois. Deus determinou e isso aconteceu. O que eu quero trazer aqui, meus irmãos? Que nem mesmo a roupa que escolhemos é necessariamente por conta própria sozinho. A roupa que Jesus vestia no dia de sua crucificação, a sua capa, a sua vestimenta já havia sido determinada por Deus muito antes daquele dia fatídico. Então, nem mesmo a roupa que Jesus vestia, ele vestiu por conta própria, porque Deus determinou isso e ele nos anunciou através de Davi. Foi quando Davi falou isso? Não. Antes da criação de tudo, Deus já havia determinado que isso aconteceria. No livro Soberania Banida, vai nos trazer a seguinte descrição. O salmista havia dito 10 séculos antes que o Messias teria suas roupas repartidas pelo lançar da sorte em conexão com a sua morte. Os soldados responsáveis pela execução de Jesus Cristo observaram que uma de suas vestes era sem costura, sendo tecida de alto a baixo, o que a tornava uma peça bastante cara, e que havia sido deixada intacta. Assim eles decidiram lançar sorte sobre ela, ao invés de rasgá-la para dividirem-na entre si. Então, meus irmãos, aqui nós começamos a falar sobre o determinismo bíblico. O que Deus determina, acontece. E eu trouxe essa passagem porque, às vezes, a gente acha que até a roupa que nós temos, vestimos e colocamos, é uma escolha nossa. Deus não tem nada a ver com isso. Mas, quando a gente olha, Deus ele fala, até a roupa em que Jesus vestirá no dia da sua morte, eu determinei. O que isso muda no plano remidor de Cristo, de Deus para nós? Nada. Não precisávamos nem dessa passagem para que Jesus nos salvasse. O que Deus quer nos trazer quando Davi menciona isso em Salmo e quando isso acontece com Jesus? É que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo acontece exatamente como Ele planeja. Ledo engano se nós achamos que temos alguma influência sobre isso.
E aí que começa a dificuldade da gente conseguir separar o determinismo. Porque como eu posso apoiar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem ao mesmo tempo? Como eu digo que Deus é soberano e determina todas as coisas, ao mesmo tempo em que a palavra de Deus me diz que eu sou responsável pelos meus atos? Se Deus determina até a roupa que eu visto, por que eu vou para o inferno? Se quem determinou foi Ele. Eis aí uma discussão em que muitos livros já foram escritos sobre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Calvinistas, armenianos falam sobre isso, cada um com a sua visão. Mas uma coisa que nós devemos ter em mente, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre a soberania de Deus e sobre a responsabilidade do homem. Então, uma posição que nós precisamos tomar a partir de agora, meus irmãos, é que se a Bíblia defende a soberania de Deus sobre todas as coisas, até nas coisas mínimas, e ainda fala sobre a responsabilidade do homem, é que se há algum engano, é nosso entendimento, não a palavra de Deus. Existe a soberania suprema de Deus sobre todas as coisas, ao mesmo tempo em que existe a nossa responsabilidade. O que nós precisamos fazer, o que eu quero fazer com os irmãos nesta manhã, é que a gente olhe pelo lado certo. Porque se a gente olhar apenas sobre soberania de Deus e responsabilidade do homem, é um conflito. A Bíblia cai em contradição constantemente. E a gente sabe que não é isso. O Espírito de Deus já nos diz que a palavra de Deus é a sua palavra fiel e verdadeira e que nela não há erro. Assumamos isso, para que venhamos entender que não tem contradição na palavra de Deus. Livre-arbítrio, nós não temos. Eu não posso dizer que eu vou para o céu porque eu quero. Eu não posso dizer que alguém vai para o inferno porque ele não quer o céu. Ele escolheu o inferno. Não. Cada um, desde a fundação do mundo, já foi formado com o destino da sua eternidade, céu ou inferno. A única pessoa que poderia ter escolhido foi Adão. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão, ele poderia ter escolhido não pecar, mas ele escolheu pecar. Ele teve essa escolha. Ele foi o único que teve o livre-arbítrio. O que nós temos é uma livre agência. Eu posso escolher. Isso não significa que não foi determinado por Deus, mas nós podemos escolher. E por que eu afirmo categoricamente, e pareço ser contraditório quando eu digo que nós podemos escolher, mas isso é determinado por Deus? Porque em Mateus, Jesus vai nos dizer: não se vendem 2 pardais por um ase, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos de toda a cabeça estão contados. Meus irmãos, soberania de Deus. Um pardal não cai do céu se Deus não permitir. E todo o fio de nossa cabeça estão contados. E isso é literal. Comigo ele tem um pouco mais de facilidade, né? Então, alguns irmãos aqui também. Então, fica um pouco mais fácil. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, se Jesus ele nos traz esse entendimento de que até o fio, até cada cabelo da nossa cabeça está contado, que nenhum pássaro cai do céu sem ele determinar que caia, eu não tenho autonomia. E como o homem é responsável se Deus controla e determina tudo? Como Deus pode me culpar por alguma coisa se é Ele que determina? A soberania de Deus não tem relação com a responsabilidade humana. É só uma dúvida. Se tudo está determinado, tudo está... praticamente, a história já está escrita, né? Não sei se eu entendi errado. Qual é o sentido, então, de você pregar o Evangelho para pessoas que, no fim, ela será condenada? Ordenança divina, em primeiro ponto. Deus, ele pede para que venhamos pregar. Uma coisa que nós devemos entender, essa foi a forma em que Deus escolheu. Ele precisa disso? Não. Ele precisa que as pessoas preguem o Evangelho dele? Não.
A partir de hoje, eu posso simplesmente sentar e nunca mais falar do Evangelho, cada um de nós fazer a mesma coisa, e ainda assim pessoas serão convertidas, porque essa é a vontade de Deus. Alguns domingos atrás, falando sobre evangelismo, eu trouxe um fato em que, quando eu li, quebrou as minhas pernas sobre um pensamento que eu tinha, porque eu achava que sair para entregar folhetos era errado. Eu tinha que falar de Jesus. Eu tinha que falar sobre a morte de Cristo. E não simplesmente sair, deixar um folheto numa caixinha, se ninguém sair, se você não encontrasse ninguém, vou lá e deixo numa caixinha. E certa vez eu comecei a ler um livro, e no livro estava falando sobre um grupo em que resgata pessoas, moradores de ruas e viciados, e que eles publicavam muitos livros e distribuíam na rua. E aí, uma das pessoas que foi convertida de uma forma muito interessante, aonde ela subiu numa montanha de lixo, no lixão daquela cidade, e foi deitar para dormir, porque o lixo acaba soltando gases e é um lugar mais quente. E foi deitar para dormir e encontrou um folheto, leu e se converteu. Isso me trouxe entendimento de que eu só preciso espalhar a palavra de Deus. Eu preciso falar? Preciso. Mas eu preciso espalhar. Seja da forma em que eu conseguir. Deus, Ele vai converter os seus chamados. A forma em que Ele utilizou foi ir de anunciar o Evangelho. Mas Ele não está limitado a isso. Ele não está limitado a isso. E tem um ponto interessante, é que hoje, através da pandemia, quantas pessoas foram convertidas dentro dos seus lares? Através do quê? De vídeos. E aí, quando acabou a pandemia, muitos foram para a igreja. Deus precisa necessariamente que eu, Gustavo, saia espalhando a sua palavra para converter pessoas? Não. Mas eu preciso obedecê-lo. E se eu tenho o Espírito Santo, isso me incomoda. Mas não necessariamente Ele precisa que eu faça isso. Então, ao mesmo tempo em que Deus, Ele determina que as coisas devem ser assim, as coisas vão acontecendo, Ele não precisa, eu, Gustavo, faça aquilo dali, porque Deus não precisa de nenhum de nós. Sim, sim. Sim, sim. Sim. E é interessante que quando a gente começa a observar esses acontecimentos históricos, a gente se lembra da palavra de Deus, onde a criação testifica que existe um Criador. Então, o entendimento que nós precisamos ter é que Deus ordena: ide, pregai no Evangelho, anunciai Jesus Cristo. Mas não necessariamente Deus precisa que venhamos fazer isso, porque Ele é soberano. Se a gente começar, então, a entender que Deus precisa de nós, ou de que eu tenho autonomia para fazer o que eu quero, eu começo a excluir a soberania de Deus. E aí que começa aquele conflito, onde por muitos e muitos anos houve, porque ou eu defendo a soberania de Deus, ou eu defendo a responsabilidade humana. Porque se eu for defender a responsabilidade humana, eu excluo a soberania de Deus. E se eu for defender a soberania de Deus, eu excluo a responsabilidade humana. E como eu falei de Gênesis e Apocalipse, fala-se dos dois, e nenhum exclui nenhum ao outro. Então, um assumir nosso, que os dois funcionam perfeitamente em paralelo.
quando você coloca esse texto como um texto missionário, você vai entender que a pessoa tem uma escolha. Quando você pega lá em Apocalipse, que Deus está falando isso para uma das igrejas, Ele está falando para uma igreja em que estava se perdendo. E Jesus está dizendo: olha, eu estou aqui batendo, acordem, porque senão vocês vão se perder. Eu estou aqui batendo, acordem. Então, o que João está fazendo ali, o que Deus está fazendo ali, não é missionário, não é uma ação missionária em que eu estou buscando converter pessoas. É Deus falando para pessoas convertidas, é Deus falando para a sua igreja. É a mesma coisa em que o pastor sobe aqui para pregar e ele nos chama a atenção por conduzir a nossa vida de uma forma diferente do que a palavra de Deus está dizendo. É a mesma coisa, Deus está chamando a nossa atenção. Deus está dizendo: não é para isso que você foi chamado. Quando a gente para pensar dessa forma, eu não posso entender como se Deus está me dando uma oportunidade de arrependimento. Deus está me lembrando quem eu sou. E aí o Espírito Santo fala: agora você vai voltar para o caminho correto. Determinação de Deus. Porque se o Espírito Santo precisa corrigir os meus passos para voltar ao caminho que eu preciso, Deus determinou isso. Eu espero que fique um pouco mais claro para você no próximo slide. Se não ficar, a gente volta a conversar. A soberania de Deus não tem relação com a responsabilidade humana. E quem nos traz isso? É Felipe Sabino, ele é daquele site Monergismo, e aí ele, fazendo um compilado de alguns livros sobre soberania e responsabilidade humana, ele nos traz uma conclusão em que ele diz assim: com certeza não negamos a Bíblia, não negamos que a Bíblia ensina que Deus ser soberano de maneira exaustiva e o homem responsável pelos seus atos. Essas são verdades bíblicas ensinadas de Gênesis a Apocalipse. O que não entendemos é como essas verdades não podem ser harmonizadas. Em que sentido Deus ser soberano nega o homem ser responsável? Para que isso faça sentido, como muitos teólogos já observaram, é preciso assumir, sem justificativa, muito menos bíblica, a premissa que a responsabilidade implica liberdade. Ou seja, a pessoa só pode ser responsável pelos seus atos se for livre. Meus irmãos, quando a gente pensa lá em Adão, ele tinha liberdade de escolha. Ele tinha o seu livre-arbítrio. Então ele era responsável pelos seus atos. Ele escolheu pecar e, consequentemente, toda a humanidade nasce pecadora. O que nós precisamos entender é que a soberania de Deus não é contrária à responsabilidade humana. Não. A responsabilidade humana, ela está ligada mais à liberdade do homem do que à soberania de Deus. Se o homem ele é livre, ele é responsável pelas suas atitudes. Adão era livre, ele foi responsável pelas suas atitudes. Adão nos representa. Então, todo pecado que nós temos, há consequências, porque ele nos representava. A liberdade de Adão, a liberdade de Adão, o livre-arbítrio de Adão. Liberdade em relação a quem? A Deus, ele mesmo. ao seu Ele poderia escolher não pecar. Muito bem. Se ele poderia, essa é uma hipótese que nós, humanos, tiramos, não que a Bíblia nos revela. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, é dito que o sangue de Cristo, ou que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, teve um propósito a queda. E eu não acredito que Adão era livre ao ponto de não cumprir aquilo que foi predeterminado por Deus. Nessa questão, eu discordo dessa liberdade. Agora, a liberdade em relação ao homem, ou a mim e a você, eu concordo. Mas não a liberdade a respeito dos planos de Deus. Eu não vejo isso. E também, só completando, você disse que liberdade pressupõe responsabilidade ou vice-versa. Também não concordo. Eu vejo assim, que nós somos responsáveis moralmente pela maneira como Deus resolveu nos julgar e não pela liberdade que temos.
Meu irmão, quando nós olhamos toda a história, nós somos limitados e a gente só consegue ver ela se desdobrando através do tempo. Quem criou o tempo? Deus. Então, o passado, o presente e o futuro foi a criação de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus falando sobre o plano de Deus redentivo desde o princípio, fica confuso em nossa mente porque nós somos limitados ao tempo. Mas Deus é eterno, Ele não foi criado, Ele sempre existiu. Então o fato de Adão ele ter a liberdade e poder escolher não pecar, mas escolher o pecar, não pega Deus de surpresa. Deus já sabia. Então antes mesmo dele criar todas as coisas, Ele olhou e falou, vai ser essa a sequência. O homem vai pecar, eu sei. Ele poderia não pecar, mas ele vai pecar. E quando ele pecar, Cristo, então ele morre em favor dos homens. Há um entendimento, e não pensei nisso antes, senão não poderia trazer, em que na palavra de Deus, mostrem que Deus ele não só conhece todas as coisas que vão acontecer, mas Ele conhece todas as coisas que poderiam ter acontecido se a decisão fosse outra. Então, há em um dos profetas maiores, em que Deus fala, se vocês tivessem feito isso, aconteceria isso, isso e isso. Isso nos traz o entendimento de que a soberania de Deus vai muito além daquilo que já está determinado. Ele conhece até mesmo aquilo em que poderia ser se o homem não tivesse pecado. Isso é soberania. Se eu limito Deus, eu tiro a soberania de Deus. Se eu limito a Deus dizendo, o homem ele teria que pecar, não teria outra possibilidade, eu tiro a soberania de Deus. Porque Deus diz, eu sou soberano e todas as coisas acontecem porque eu determinei. Não é Deus que determinou o homem a pecar, mas Deus ele já sabia que o homem pecaria. Então, o único momento da história em que o homem pôde escolher foi Adão, o restante não. Nossa. Sim. É um ponto interessante, talvez a questão de escolha de palavra, né? O plano de Deus não é contingente em Adão. Ele não foi dependente do plano, da ação pecaminosa de Adão. E Deus determinou a nossa redenção e o plano de Deus antes da criação do mundo. Então, para a nossa compreensão temporal, realmente houve uma sequência. Adão pecou, mas o plano de Deus é anterior ao pecado de Adão. Então, não é contingente na ação de Adão. Deus não é que Deus sabia, Deus determina todas as coisas. Então, nós vemos lá em Isaías 46, 5, 6, eu acho que é um ponto bem interessante, não sei se você vai mencionar, que Deus determina todas as coisas, inclusive o ímpio para o dia do mal. Isso. Entendendo agora um pouco, trazendo um pouco sobre a responsabilidade humana. A Bíblia ensina que após a queda todo homem nasce em pecado. Ele não somente nasce em pecado, mas nasce escravo do pecado. Ele não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. Tamanha a escravidão do homem que ele não pode ser outra coisa senão, ele não pode fazer outra coisa senão pecar. Resumindo, o homem não é livre para não pecar. Ele não possui o poder de não pecar, que somente Adão possuiu. E falando um pouco daquilo que o seminarista Tiago trouxe em seu sermão, nós somos escravos do pecado. Eu não posso escolher, olha, a partir de hoje eu não peco mais. Não. Eu sou escravo do pecado. Por mais que eu seja redimido pelo sangue do Cordeiro, e eu tenho certeza de que eu irei para o céu, eu gostaria muito de dizer, a partir de hoje eu não peco mais. E até mesmo ser sincero com Deus, dizendo, Senhor, a partir de hoje eu não peco mais. Mas pecaremos. Pecaremos. Porque nós fomos gerados em pecado. E sendo escravo do pecado, eu não posso escolher outra coisa a não ser um pecador. O que Deus fez por nós
não tira a nossa responsabilidade de responder pelo pecado de Adão. O que acontece? Nós, redimidos por Cristo, Cristo respondeu, tomou o nosso lugar. Mas para aqueles que não têm Cristo, responderão pelos seus pecados. Então, não há uma questão de determinismo no sentido de que eu escolho o que eu quero fazer. E as minhas escolhas é o que me trarão o resultado. Não. As coisas vão acontecer da forma em que Deus quer. A responsabilidade humana está no fato de que, devido ter nascido em pecado, escravo do pecado, nós somos culpados. Nós somos culpados. A soberania de Deus não tira de nós a responsabilidade pelo pecado cometido por Adão. Então, não significa que Deus deixa de ser soberano se nós temos a nossa responsabilidade. Eu acho que todos já se questionaram e já ouviram falar sobre isso. Faraó, quando Deus endurece o seu coração, e a gente pensa, por que Deus endureceu o coração de Faraó e ele ainda assim é responsável pelos seus atos? Porque ele é pecador. Então, o fato de Deus endurecer o coração de Faraó é para cumprir com a vontade soberana de Deus. Mas isso não tira a responsabilidade de Faraó de assumir pelos seus atos, porque ele é pecador. Porque ele é pecador. Então, a responsabilidade humana está mais relacionada à nossa escravidão com o pecado, porque nós temos que responder pelos nossos atos pecadores, porque Adão escolheu pecar, do que com a soberania de Deus. Então, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E pontos de atenção no determinismo bíblico, causa e efeito. E que vai dizer assim, Gálatas: não vos enganes, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, eu escolho fazer algo e algo vai acontecer. Deus, ele não tira essa responsabilidade de nós, mesmo sendo ele soberano. As duas coisas não estão relacionadas. Se eu peco, terei consequências. Se eu peco, terei consequências. Causa e efeito versus soberania de Deus. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Jó está dizendo, você é soberano. E quando a gente olha para a história de Jó, tudo o que aconteceu com Jó, Jó merecia? Sim, merecia. Ele reconheceu isso. Ele reconheceu. Quando a gente olha para a história de Jó, a gente começa a ter dó dele, tem dó porque tudo que ele passou, e é correto a gente ter compaixão de Jó por tudo que aconteceu, mas chega num ponto em que ele olha e fala assim, quem eu sou? Quem eu sou para querer alguma coisa boa de Deus? Se Deus me deu o que é bom, por que também eu não posso aceitar o que é mal? Quem sou eu diante de Deus? Jó reconhece isso. Então Jó olha para Deus e fala assim, eu sei que você pode tudo e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Ao mesmo tempo em que a palavra de Deus diz, não se engane, o que você faz, você irá colher. A única coisa que muda a nossa condição não é a nossa vontade, mas é a vontade do Espírito Santo em nós. É a vontade do Espírito Santo em nós. Se não fosse o Espírito Santo, nós continuaríamos rolando em um lamaçal, como porcos. Mas é o Espírito Santo que muda o nosso desejo do coração. E muitas vezes é muito difícil. O nosso desejo pende para a carne e a gente luta para o Espírito e assim vai. E aquele, que nem o pastor sempre fala da história de 2 cachorros, é quem a gente alimenta mais é que vai vencer. Se eu alimento mais o Espírito, eu obedeço mais a Deus. Se eu não alimento, eu obedeço mais a carne. Aquilo que nós semeamos, nós também colhemos. E nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Meus irmãos, resumidamente,
O determinismo é uma tentativa de explicar a realidade, aliviando a responsabilidade do homem sobre os acontecimentos. Biblicamente falando, aquilo que dizem ser conceito filosófico, nós chamamos de soberania de Deus. O que eu quero dizer aqui é que muitas vezes o determinismo alivia a nossa vida promíscua. Já era assim. Se é para ser assim, por que eu farei diferente? E um ponto que nós devemos ter de atenção, que eu sempre falo: se eu tenho um filho e ele se desviou dos caminhos do Senhor, para que orar? Se Deus já tem determinado. Eis um questionamento. Mas Deus, e eu falo isso porque Deus atendeu a oração de Ana, e Ana teve um filho. Foi naquele momento que Deus atendeu a oração de Ana? Não. Foi no planejamento de todas as coisas. Se eu tenho um filho que se perde e eu simplesmente olho e falo: Deus já escolheu tudo, não vou nem orar, estou errado. Porque Deus, na eternidade, pode definir a mudança daquilo que está acontecendo em minha vida em atendimento à minha oração naquele momento. Na eternidade, Deus pode dizer: um dia, o Gustavo vai orar em favor da pessoa X. Vou atender a oração dele. E na eternidade, então, Deus define isso. Então, não significa que por Deus ter determinado todas as coisas, isso exclui a nossa responsabilidade de orar, de evangelizar, de anunciar a palavra de Deus, de ter uma vida fiel. Porque no princípio de todas as coisas, Deus determinou tudo. E por Ele conhecer todas as coisas, Ele pode dizer: vou atender a oração da minha filha Denise, vou atender a oração da minha irmã, da minha filha Neuraci. E assim as coisas vão acontecendo. No momento oportuno nós vamos orar, mas Deus já sabia da nossa oração. Uhum. 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 É como você hoje, você tem que estar sempre lendo a Bíblia, orando e orar sem cessar. Uhum. Uhum. Isso aqui te incomoda, seja lá o que seja. Você não vai se conformar, não vai aceitar no fato de já está determinado. Aquilo está dentro praticar o seu, aquilo está dentro. O fato de você, muitas das vezes, de você orar, aí, será que é o fato de você aceitar que Deus determinou? Ou será que você não quer comentar, não quer aquela história do elefante branco da sala, não quer falar nada? Né? Sim. Então, eu penso desse jeito. Sim. Tem esses pontos em que não exclui a nossa responsabilidade. Somos responsáveis. Sou responsável por anunciar o Evangelho, como o irmão trouxe o questionamento. Mas se eu não anunciar, aquela pessoa será alcançada por Deus. Deus, ele precisa de mim? Não. Ele pode ser alcançado de qualquer forma. Deus, ele já sabe, desde a criação do mundo, antes mesmo da criação do mundo, como cada pessoa vai ser convertida e alcançada pelo Espírito Santo. Pode ser que Deus me use, pode ser que não me use. Mas Deus já sabe de todas as coisas, nada foge do controle de Deus. Alguns pontos em que nós devemos ter entendimento é que Deus não precisa de nós para nada, mas Deus nos deu algumas obrigações. Se eu deixo de cumprir, Ele não deixa de ser Deus. Então, pontos que nós precisamos ter em mente para não cair em contradição, ferindo a soberania de Deus. E a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana, pois não são opostos. A responsabilidade humana, novamente, está relacionada com o homem pecador, com o homem escravo do pecado. A soberania de Deus está sobre todas as coisas em que Ele criou. Nenhuma sociedade, linha genética ou localização é determinante para as nossas ações e acontecimentos, embora influencie. É a condição do homem pecador que sempre será a causa do que o mundo está hoje, de como o mundo está hoje. E o plano redentivo, o plano soberano de Deus,
vai se cumprir. Vai se cumprir. É isso, meus irmãos. Perguntas, comentários? Eu tenho uma curiosidade de saber, Sodoma e Gomorra, ainda existe essa cidade ou tem outro nome? Ainda tem essa Sodoma e Gomorra? Não. O local em que Sodoma e Gomorra era, Deus falou que se tornaria infértil até os dias de hoje. Se a gente for lá na terra de Israel, Sodoma e Gomorra hoje é uma montanha de sal, praticamente, sal e enxofre. E lá não habita nada. Tá certo. Tá bom? Então, Sodoma e Gomorra não existe mais. Não existe o território mais. Não existe Existe mais. O local onde é uma montanha de sal e enxofre gigantesca. Cidade não existe mais, né? Não, não existe beleza. mais. Tá. Mais algum ponto? Só um versículo que está em Isaías, não lembro o capítulo nem o número do versículo, mas o versículo diz assim: admirou-se o Senhor de que não houvesse intercessores, por isso, por seu próprio braço os livrou. Ou seja, se nós não fizermos, Deus vai fazer. E Ele se admira que a gente não faça. Isso está em Isaías, só não lembro o capítulo, o versículo, tá? Muitas questões que surgem a partir desse tópico de responsabilidade humana, eu percebo que possuem uma certa raiz em comum. É incomum, né? Que é quando a gente pega um tópico e a gente vai examinar à luz da razão, fazendo um recorte lógico desse tópico, a gente tende a desconsiderar outros fatores importantes. Um dos fatores primordiais que tornam fluida a responsabilidade humana no mundo é o fator do prazer. Veja bem, lá em Adão, Deus fez uma ordenança: crescei e multiplicai. Imagina se Eva decidisse ser celibatária. Será que seria coerente imaginar Eva celibatária dentro dessa ordenança de Deus? Porque o que move a correspondência à ordem de Deus é justamente o impulso do prazer da carne de multiplicar com o marido dela. Para questões, por exemplo, evangelismo ou orar para o filho que está desviado, tantas questões que surgem a partir da questão de responsabilidade humana em responder às ordens de Deus, fluem a partir do prazer da alma de responder à graça que é irresistível. A gente esquece, às vezes, que a graça é irresistível. E que ser participante do plano de Deus da salvação é algo consequente de uma alma renovada, é uma consequência de uma alma que já ressuscitou para o pecado junto com Cristo, e a alma que ela renasce dentro da salvação, ela tem um prazer sofisticado. É um prazer menos imediato, mas é um prazer mais sofisticado, que é comum a todas as almas. Então, vai ser orgânico a gente evangelizar, a gente orar pelas pessoas que estão fora da fé e cumprir todas as outras ordenanças de Deus. Eu acho que esse tópico do prazer, da graça irresistível, torna um pouco mais compreensível todas essas questões. Tem uns pontos aí que você falou, irmã, que realmente às vezes traz um pouco de confusão na mente, que é o prazer da carne. Nem tudo aquilo que a carne tem prazer é pecado. Então é um certo cuidado que a gente precisa, porque a relação entre um homem e mulher casado não é pecado.
mas tem limites dentro dessa relação para não se tornar pecado. A comida, por exemplo, não é pecado, eu preciso me alimentar bem, mas a partir do momento que é em excesso se torna pecado. Então, há sempre alguns pontos relacionados a isso, em que o prazer da carne, ele pode ser entendido como algo bom, eu satisfaço a minha carne desde que seja uma ordenança bíblica de Deus, mas é sempre um cuidado que a gente precisa ter, porque quando a gente fala satisfazer a carne é sempre relacionado ao pecado, está muito ligado a coisas pecaminosas. Então é só um cuidado que a gente precisa ter para não ter uma interpretação errada, que é aquilo que você falou. Racionalmente falando, tem pontos em que a gente lê e traz um entendimento completamente diferente. Quando a gente fala de uma leitura racional, é realmente entender um todo, entender o completo, para que a gente possa entender ali qual que é a verdade. E esse último ponto aí que você falou, sobre a questão de ter prazer nas coisas de Deus, somente através do Espírito Santo. Quanto mais a gente se alimentar do Espírito Santo, mais a gente vai ter prazer nas coisas de Deus. Quanto mais eu buscar a glória de Deus, mais feliz Ele me fará nessas coisas. Quanto menos eu busco a glória de Deus, mais distante eu quero estar dessas coisas. E é interessante, se eu busco a Deus em oração, em leitura da palavra, se eu busco uma vida que agrade a Deus, eu serei feliz, é uma felicidade verdadeira. Mas se eu deixo essas coisas de lado, eu cada vez fico mais distante e resistente a voltar para Deus, até o ponto em que o Espírito Santo nos retorna. Porque o prazer nas coisas de Deus só vem através do Espírito Santo. Por nós mesmos, nós queremos distância. Nós queremos estar distante das coisas de Deus, porque somos inimigos. O homem pecador é inimigo de Deus. Então, se não é o Espírito Santo nos dando crescimento, nós não vamos querer. Nós não vamos querer. E isso é o que a palavra de Deus nos ensina. O que mais? Fome. Então, vamos encerrar, vamos orar, agradecer a Deus por este momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvamos a Ti e Te agradecemos por esta manhã em Tua casa, onde louvamos o Teu nome, engrandecemos, ó Pai, a Tua grandeza, a remissão através de Cristo Jesus, onde cultuamos a Tua grandeza, ó Pai, através do Teu Santo Espírito. E por este momento, onde podemos, em irmãos, como igreja de Cristo Jesus, discutir acerca da Tua palavra. Que o Senhor nos ensine a separar os ensinamentos deste mundo com aquilo que a Tua palavra nos ensina. E que Teu Santo Espírito, ó Pai, nos capacite e molde o nosso coração para que venhamos entender a Tua palavra e viver a Tua palavra todos os dias da nossa vida. Que o Senhor nos guie e nos guarde. Leva-nos em segurança para os nossos lares, nos dê uma tarde, ó Pai, de descanso no Senhor, e que logo mais à noite possamos estar aqui para cultuar o Teu nome novamente. Louvado seja o Senhor, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.